O tema que eu quero trazer ao teu coração nesse dia é um amor incomparável. Um amor incomparável. Lucas capítulo 5, do verso 20 ao 28. O texto, ele relata uma história extremamente conhecida da Bíblia e uma história muito ministrada. Eu já ministrei esse texto já 3, 4 vezes, mas acredito que hoje Deus queira falar de forma diferente comigo e com você. E o tema é um amor incomparável. O amor de pai não existe igual. E eu queria pensar com você exatamente sobre isso hoje. Não uma palavra direcionada apenas a homens, mas a todos aqui presentes. Porque o amor está para todos, não só para os pais, mas para todos. E lendo essa história, sabe, queridos, quando eu leio essa história, ela me faz amar muito mais a Deus do que eu já amo. Porque essa história ela é linda. Jesus vinha contando uma série de parábolas para ensinar aos seus seguidores sobre princípios do reino de Deus, sobre ensinamentos de mudança de coração e mudança de relacionamento. E aí Jesus chega nesse ponto para contar esta parábola, a qual é intitulada a parábola do filho pródigo. Mas eu acredito que a figura central desse texto, ela vai além desse menino que se perdeu fora da casa. A figura central desse texto está exatamente na pessoa do seu pai. O seu amor incomparável e ao mesmo tempo ensinável. A questão aqui, querido, não é o filho que volta, mas é o pai que nunca deixou de esperar. Sabe, a centralidade desse texto, segundo o ensinamento de Jesus, é que todos nós possamos perceber e assim crer que há um pai que nunca deixa de esperar pelos seus filhos. A questão ainda que a parábola conte o relato de um jovem que tomou uma decisão errada, se arrependeu e voltou, mas a centralidade tocada por Jesus estava na figura do pai e do amor incomparável que o pai tinha sobre essa pessoa. A marca, querido, a maior marca de um pai é a forma como ele trata os seus filhos quando ninguém está vendo. A questão não é quando a gente trata os nossos filhos ou nossos parentes ou as pessoas que nós gostamos na frente das pessoas, mas é quando nós tratamos quando ninguém está vendo. Aí é de fato a marca de alguém que ama. O filho volta e de nada valeria se o pai não estivesse pronto para o receber. Ser pai é assim, é amar, é cuidar, é educar, é proteger. Deus me deu o privilégio de ser pai. Deus me deu o privilégio de ter 3 crianças na minha casa, pai de 3 filhos biológicos. São 3 milagres do Senhor. Mas Deus foi mais além e Ele me deu também o privilégio de ser um pai espiritual, de centenas de filhos. Mas antes disso, querido, eu atrelo, sabe o quê? Que Ele me ensinou a amar e ser amado. Porque se Deus não trata com o meu coração primeiro, nada valeria a bênção que Ele me daria. Quando Ele me perdoou, sabe, sem eu nem merecer. Sabe, quando Deus me ensinou a amar e ser amado, quando Ele me aceitou mesmo sem eu querer. Quando Ele me abençoou mesmo sem eu nada ter. Esse é um amor incomparável. Esse é um amor incomum. Esse é um amor de um pai para com seus filhos. Paulo disse que esse amor é capaz de constranger uma pessoa ao ponto de fazer o coração dessa pessoa ser transformado. O texto que respalda o meu ministério fala sobre isso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Verso 14 e verso 15, Paulo diz: o amor do Senhor me constrange, sendo um morrendo por todos, logo todos devem viver por aquilo que Ele morreu. Esse amor, ele nos constrange ao ponto de transformar a nossa vida, mudar o nosso destino. De nada vale você amar se não sabe ser amado, nem muito menos ser amado se você não consegue amar alguém. Sabe, queridos, nós aqui nesse texto nós podemos aprender princípios preciosos para um tempo como esse. Hoje é celebrado o Dia dos Pais, mas eu quero ir mais além do que simplesmente falar para um pai. Eu quero falar para você que é chamado por Deus, sabe, para tocar em pessoas, para cuidar de pessoas, para ser um espelho de pessoas, para ser uma referência para pessoas, para ser alguém que impacta essa geração, que deixa um legado. Eu quero falar para você, talvez nessa noite de domingo. Sabe que o Senhor te trouxe aqui e despertar o teu coração para algumas verdades, usando esse texto e aprendendo sobre as palavras de Jesus, as convicções que nós precisamos para mudar as realidades ao nosso redor. E sabe o que eu aprendo aqui? A primeira coisa sobre um amor incomparável
O que nós devemos aprender é que esse amor externado, ele nos faz mudar o nosso coração, e a primeira coisa é que nós passamos a esperar, mesmo sem ser esperado. Sabe, alguém que conhece esse amor de perto, sabe, alguém que tem esse relacionamento, sabe, não de ouvir falar, mas de com ele andar e conviver, é alguém que passa a aprender a esperar, mesmo sem ser esperado por ninguém. O texto diz no verso 20 que aquele pai estava ali em prontidão. Ao ver o seu filho à distância, o pai corre em direção a ele, o pai o abraça e o beija. O pai celebra a sua vida, mas perceba que há um detalhe, porque a Bíblia diz que o pai estava ali esperando pelo seu filho. Não diz quantos dias passaram, quanto tempo passou, mas diz, o fato é que o pai permaneceu esperando mesmo sem ser esperado. Sabe, querido, o mais incrível não é a volta, não é voltar, não é simplesmente se arrepender, mas o mais incrível dessa história é aceitar de volta. Sabe, nós somos duros de coração às vezes, nós somos pessoas difíceis de reconhecer um erro, de reconhecer uma falha, uma ausência. Isso é a realidade do ser humano, mas imagina então aceitar tudo isso de alguém na nossa direção. Se nós somos difíceis de aceitar que nós erramos, reconhecer uma falha, imagina ter que aceitar que alguém errou para conosco, e ainda mais aceitar o comportamento dessa pessoa. Quantas pessoas não perdem a oportunidade de recomeçar simplesmente pelo fato de não aprender a aceitar de volta, simplesmente aprender a aceitar a pessoa arrependida, aceitar a pessoa que se perdoa. O pai consegue demonstrar ao filho que estava com mais vontade de vê-lo do que o próprio filho de ver o pai. Isso é nítido nessa história, porque quem corre em direção não é o filho quando vê o pai, mas é o pai que corre em direção ao filho. Isso nos ensina que o pai estava mais desejoso de ver aquele que um dia fez algo ruim para ele, do que o próprio menino que tinha feito. Você está comigo? Você está entendendo ou não? A mensagem do pai é: filho, o meu perdão para você é maior do que o seu erro para mim. Uau! Filho, o meu perdão para você é maior do que o seu pecado em minha direção. O meu perdão para você vale muito mais do que a sua falha para comigo. Uau! Como isso precisa nos ensinar para um tempo como esse. Como isso precisa tratar o nosso coração nessa geração que nós estamos vivendo. Porque afinal de contas, quem foi deixado aqui nessa história? Quem foi abandonado aqui nessa história? Quem foi humilhado aqui nessa história? Quem foi trocado aqui nessa história? Foi o pai e não o filho. Porque culturalmente falando, querido, quando Jesus está contando essa parábola, os judeus que estavam ao redor se levantaram para dizer: isso é um absurdo, não tem como acontecer um fato como esse. Porque um filho pedir a herança de um pai vivo é um filho que está simplesmente rejeitando o seu pai. Porque ninguém pode pedir herança enquanto o pai está vivo. Porque na verdade o filho estava desejando que o pai morresse. Por isso que Jesus ele foi muito confrontador aos corações daqueles que estavam ouvindo, dizendo assim: olha, vocês podem não entender, mas isso pode acontecer sim. E existem famílias vivendo exatamente assim, que filhos que têm pai vivo, mas que já abandonaram o pai, já mataram o pai espiritualmente ou emocionalmente. Ou pais também que têm filhos e já praticamente mataram emocionalmente os seus filhos. Mas preste atenção aqui nessa história aqui, porque aprender a esperar sem ser esperado é para aqueles que sabem amar e serem amados pelo Senhor. Sabe, olha, em nome de Jesus, o arrependimento do filho é lindo, porque aquele menino se arrepende. Sabe, ele se arrepende, e aí não nos cabe julgar por que ele se arrependeu. Será que só porque ele estava passando fome? Esse não é o detalhe da história. O detalhe é que é lindo o arrependimento dele, que faz ele voltar. Mas a aceitação do pai é algo extraordinário. O arrependimento fez o menino voltar lá para a casa do pai, reconhecer que errou, pecou, falhou. Mas a aceitação do pai é algo sobrenatural, que não é comum, sabe, mas é extraordinário. Só em Deus a gente aprende assim. Só em Deus a gente aprende a ter um coração assim, de aceitar aqueles que um dia fizeram algo para conosco, de aceitar de volta alguém que nos feriu, de aceitar de volta alguém que nos magoou, que nos enganou, que trocou, como esse menino fez para com seu pai. Isso é a vocação de paternidade, isso é um coração cheio de amor, querido.
Sabe, em nome de Jesus, quando alguém erra conosco, nós queremos, humanamente falando, nós queremos justiça. Quando alguém faz algo na nossa direção, nós queremos ser justo para tratar, para dizer está errado, para apontar, para julgar, para condenar. Humanamente falando, nós somos assim. Mas aqui Jesus estava ensinando sobre um amor que é capaz de perdoar. Você quer um conselho para o seu coração hoje? Que a sua maior intenção sempre seja em bendizer as pessoas e nunca amaldiçoar. Que da sua boca saia sempre palavras de bênção. Sabe, que da sua boca sempre saia palavras de perdão, palavras de aceitação, palavras de amor. Isso é o que Jesus deseja na minha e na sua vida. Você viu aqui que o texto diz que foi o pai que correu ao encontro do menino. Foi o pai que celebrou a volta do menino. Foi o pai que o honrou. Foi o pai que o restituiu. Que amor é esse, querido? Afinal de contas, quem fez tudo nessa história? Foi o filho. Mas o pai celebrou, o pai o honrou, o pai o perdoou, o pai o recebeu e o pai o restituiu. Você sabe que você tem um pai assim? Ei, em nome de Jesus, diz essa pessoa: saiba hoje que o seu Pai Celestial é exatamente assim para a sua direção. Mesmo errando, querido, com você, mesmo pessoas errando com você, você não precisa mudar. Você pode ser o mesmo. Sabe, um amor que te faz esperar o tempo que for preciso, mesmo sem ser esperado por ninguém. Entregar aquilo que você nem recebeu. Talvez a sua história seja semelhante à minha. Sabe que meu pai deixou a casa muito cedo. E eu tive que aprender sobre amor de pai na igreja. Eu tive que aprender sobre amor de pai com Jesus, com o meu pastor, com pessoas que Deus coloca na nossa vida, para que hoje eu possa dar. Então eu dou algo que eu nunca recebi, assim como você também pode. Amém? Não é porque as pessoas fazem algo na sua direção que você precisa mudar. Aquele pai é nítido que ele permaneceu o mesmo, ele não mudou. A Bíblia diz que o filho, ele tinha 2 filhos, o filho mais moço um dia decidiu ir até a presença dele. Quando o pai pensa que é uma coisa, o filho diz assim: eu quero a parte que é minha da sua herança. Uau! A Bíblia diz que o pai não falou nada, simplesmente deu. E a Bíblia diz assim que dias depois o filho resolve ir embora. Mas o pai está lá, do mesmo jeito, com o mesmo amor. A Bíblia não diz quanto tempo depois, mas muito tempo depois o pai permaneceu lá esperando. Isso é extraordinário, querido. Isso é incrível, é profundo demais para o nosso entendimento humano. Por isso que a gente precisa ser da fé, para se mover assim na direção de pessoas também. Mas como eu posso aprender, pastor? 1 João 4,19 diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Você só aprende a amar com amor assim, quando você deixa ser amado por Ele primeiro. Quando você aprende com Ele primeiro, você consegue dar a outra pessoa. Nós não somos religiosos. Nós não somos religiosos. Nós somos homens e mulheres que são amados por esse Pai. E esse amor nos constrange ao ponto de mudar o nosso coração e a nossa convicção. Então nós passamos a ser diferentes. Nós aprendemos a amar com esse amor. Não existe escolha melhor para mudar do que você aprender a amar. Você quer mudar? Aprenda a amar, querido. Quer mudar o teu coração? Aprenda a amar as pessoas. Quer mudar em relação à sua família? Aprenda a amar a sua família. Quer mudar em relação à sua igreja? Aprenda a amar as pessoas da sua igreja. Não existe estratégia melhor para você mudar do que você desejar aprender a amar. O esperar aqui não é esperar algo de alguém. Sabe, esperar sem ser esperado não quer dizer que você vai esperar algo das pessoas ou algo de alguém, mas é fazer algo na direção de alguém. É fazer algo na direção de alguém. O pai, ele não espera que o filho vá fazer, ele se antecede e vai fazer.
Ele não espera que o filho chegue e diz: pai, olha, ei, pai, ei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, ele simplesmente vai na direção do filho, ele abraça o filho, ele beija o filho sem ter que dizer nada, nem simplesmente ter que ouvir nada. O filho é tão constrangido que ele começa a relatar as palavras, mas o pai já tinha feito algo na direção dele. Você entende isso? Amém? Amém. Espere pela mudança que deseja. Quantos desejam mudança aqui na sua vida? Quantos desejam mudança na sua casa? Quantos desejam mudança no seu ministério? Quantos desejam mudança na sua profissão? Eu não sei em alguma área da sua vida, mas talvez você hoje deseje uma mudança. E eu quero te dizer de forma muito assertiva para o teu coração: espere pela mudança que você deseja, mas sendo a mudança que você almeja. Eu espero pela mudança, seja a mudança. Espere pela mudança fazendo algo para que mude. Sabe, queridos, eu fico olhando e naturalmente seria comum o pai ficar sentado na varanda, lá vem o menino, e o pai dizer: lá vem aquele menino, deixa ele chegar aqui que eu vou dizer umas verdades para ele. Deixa ele vir aqui que eu vou botar ele no lugar dele e vou dizer: você não tem vergonha, você esqueceu o que você fez comigo, você ainda está aqui batendo na minha porta, o que você quer comigo? Quantos de nós talvez não faria isso? Mas sabe, Jesus quer nos ensinar aqui que nós não precisamos ser a mesma pessoa. Se alguém te feriu, você não precisa ferir ninguém, querido. Se alguém te enganou, você não precisa andar por aí enganando ninguém. Você pode fazer diferente. Trata o teu coração. Espere sem esperar, mesmo sem ser esperado. Faça diferente. Amém? Segundo aqui que eu aprendo é recompensar mesmo sem ser recompensado. Do verso 22 ao 24, o texto diz que o pai disse aos servos: ei, pega lá aquele anel, pega aquela roupa, pega aquelas sandálias que eu quero dar ao meu filho. Trazei o melhor bezerro, porque nós vamos matar e fazer uma linda festa. O pai estava pronto ali para recompensar o filho sem ser recompensado. Tem gente que não consegue refazer o caminho do perdão, querido. Deixa eu te dizer uma verdade aqui, porque tem pessoas que eu sei que talvez fizeram algo na sua direção, ou você que fez algo na direção dessas pessoas. E a gente sabe que é necessário um perdão, um pedido de desculpa talvez. Mas acredite, tem pessoas que têm dificuldade de fazer esse caminho, essa jornada de volta. Tem pessoas que não conseguem refazer o caminho do perdão. E você vai lidar com a situação no dia a dia talvez. Você quer que a pessoa volte para te pedir desculpa. Você quer que a pessoa volte para te pedir perdão. Mas ela talvez não vai saber como fazer isso. Talvez ela não saiba como chegar. Talvez ela fique tão envergonhada que ela não sabe qual o momento, qual é o acesso que ela precisa ter para pedir desculpa ou perdão. E o que a gente vai fazer com isso? Deixa eu te dizer, querido, que quando alguém mesmo não formalizando com palavras o perdão que você espera, porque nós somos pessoas que a gente quer a formalidade, a gente quer que a pessoa chegue, a pessoa se humilhe, chore, peça perdão, peça desculpa, a gente quer essa formalidade toda. Infelizmente nós somos assim, seres humanos, que o nosso coração ainda é teimoso demais. A gente quer a formalidade, a gente quer ouvir da boca da pessoa o pedido de desculpa. E olhe lá que se eu vou aceitar, eu vou pensar ainda se eu vou aceitar. Tão bonzinho agora, tocadinha de sal, não me engana não. A gente fica com esse coração, querido, que às vezes maculando coisas, sabe, articulando coisas demais, quando deveríamos ser mais simples em direção ao perdão. Quando deveríamos levar a vida mais simples em direção aos céus. E a gente quer a formalidade, que as pessoas venham, peçam desculpa, e a gente fica esperando por isso. Que tal você decidir fazer algo na direção dessa pessoa então? Porque se ela tem dificuldade de chegar, seja aquele que você vai lá e constrói o caminho. Seja aquele que faz algo. Diga a essa pessoa: eu
te perdoo. Mas eu não sei dizer, pastor, não precisa ser palavras, diga com gestos. Aquele pai foi em direção do filho, ele não abriu a boca para dizer, filho, eu te perdoo. Não, ele deu um abraço e deu um beijo. Isso é um gesto de alguém que perdoa. Abraçar, beijar, é alguém que está pronto para receber. Uau! Mas não era para ser uma formalidade, o pai tinha que parar, dizer, você me traiu, você me enganou, você me abandonou, você levou, agora você volta. Aí, você não está pronto para me pedir perdão, não? Que tal eu e você distribuirmos mais amor? Distribua amor e não a sua dor, querido. Distribua amor para as pessoas. Mas o Senhor não conhece, não importa, faça a sua parte. É você que Jesus está tocando e mudando o coração. Você está comigo? Eu me lembro de um fato que eu estava no trânsito dirigindo, e você sabe que trânsito, principalmente um tempo como esse, as pessoas são impacientes, as pessoas são agressivas, andam armadas, a gente não sabe, e trânsito, eu aconselho você, não crie problema, porque você pode ser surpreendido. Eu estava dirigindo e alguém atrás de mim, eu não sei qual era a situação, mas talvez esse camarada estava muito apressado, avexado, ele buzinando, aquela buzina querendo passar, e eu tranquilo, dizendo, e eu dentro do carro sozinho, dizendo, se quiser, passe por cima, ainda fiz assim, passa por cima. Aí eu disse, sabe da coisa, o Espírito Santo falou, rapaz, evita. Aí eu acelerei, e eu vi que ele acelerou atrás, porque ele não gostou, né, ficou. Aí eu disse, aí tinha um sinal na minha frente, eu disse, Jesus, não fecha esse sinal não, que eu quero passar direto. Aí sabe o que aconteceu? O sinal fechou. Aí eu, meu Deus, amarelou, eu disse, e agora? Vou ter que parar. Quando eu olho no retrovisor, o camarada vem atrás, e eu paro. E eu já imaginei que ele ia parar do meu lado, porque não tinha carro nenhum do meu lado. Eu disse, não. Quando eu olho no retrovisor, ele faz isso e para do meu lado. Eu aqui dirigindo, olhando para o sinal. E quando eu vejo na visão periférica, o vidro baixando do lado. Eu disse, e agora? Aí eu disse, eu baixei o meu também aqui, ó. Quando eu olho de lado, o camarada estava tão vermelho, tão grosso, que ele estava a ponto de sair do carro. Aí eu simplesmente falei, não, só fiz um gesto para ele. Eu fiz assim, ó. Não precisei nem falar, eu só pedi perdão e desculpa, assim, fazendo um gesto para ele. E foi o suficiente, porque naturalmente, sabe, aquela grosseria dele foi desmanchando, daqui a pouco o camarada estava respirando, fez um legal assim, disse, vamos embora. E eu disse, está tudo certo, vamos seguir a vida, o sinal abriu, eu fui-me embora. Mas o que eu quero despertar no teu coração é que talvez você não precisa dizer um perdão com a sua boca, mas talvez com um gesto sim, e talvez seja isso que a pessoa está esperando. Para ir até você, sabe, criar esse caminho de volta, essa rota. Como nós precisamos de um coração assim. Porque o rebelde da história aqui era quem? Era o filho. E a gente sabe que rebelde merece o quê? Castigo. Todo rebelde merece o castigo. Eu tenho 3 crianças em casa e o que eu mais ensino a eles é o princípio de obedecer. Obedeça aos seus pais. Não quero criança rebelde na minha casa. E aí quando um começa a se levantar para não querer obedecer, eu já uso o instrumento. Eu só faço pegar na sandália, para mim já é o suficiente. Eles já refazem um caminho, desculpa pai, não pai e tal, já está tudo certo. Esse menino aqui era o rebelde da história. Mas sabe, querido, olha, sabe o que ele recebeu do seu pai? Ele recebeu um anel no dedo, uma roupa nova e umas sandálias nos pés. Uau! Que amor é esse? Quem pode fazer isso? Perdoar e recompensar, mesmo antes de ouvir algo. Será que nós somos assim? Será que somos de fato capazes de fazer algo semelhante assim, sem precisar ouvir nada da pessoa que fez algo em nossa direção e a gente está pronto para recompensar essa pessoa? Ah, pastor, aí o senhor está demais. Mas é Jesus ensinando aqui. É esse coração que Ele quer encontrar aí dentro de você. Porque nunca esqueça que a figura central aqui é o Pai. Olha para o Pai e você vai aprender a ser um homem e uma mulher de Deus nessa geração.
discurso do filho foi relevante. O discurso do menino foi lindo. Até que, sabe, nos versos aqui 18, 19, o menino ensaia o discurso. Enquanto ele está longe, ele ensaia o discurso, ele diz: eu vou na casa do meu pai e vou dizer a meu pai assim. Quando eu chegar diante dele, eu vou dizer: pai, eu pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus empregados. Isso aí é um discurso lindo. E aí ele se levanta e vai. Quando ele está diante do pai, o pai corre, o beija, o abraça, desmancha o menino. Aí vem na memória do menino: tem um discurso para você falar, tem palavras para você dizer. Aí ele diz, aí começa a dizer ao pai, verso 20: pai, eu estou aqui diante do Senhor, eu pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Quando ele vai dizer assim: que o Senhor me trate agora como um empregado, o pai interrompe. Uau! Sabe por que o pai interrompe, querido? Porque o menino estava rebelde, e todo rebelde ele perde a identidade. Mas diante do pai, toda a identidade é refeita. Diante do seu pai, a sua identidade é refeita. Não há rebeldia para os filhos que são submissos ao seu pai. O pai interrompe e diz assim: ei, para, menino. Você continua sendo meu filho. Chama um servo e diz assim: traz lá o melhor anel, a melhor sandália, a melhor roupa, porque o meu filho está aqui. Você está entendendo ou não? O pai é tão maravilhoso que não define o filho pelos seus erros. Porque o pai poderia dizer: você é um rebelde, você é um desobediente, você é um revoltadozinho. Mas você não vê o pai definir o filho pelos erros do filho. Você vê o pai definir o filho pelo coração que ele tem. Uau, isso precisa nos ensinar, meu irmão e minha irmã. Porque nós somos tendenciosos a definir as pessoas pelos erros das pessoas. E que tal hoje você começar a mudar e definir as pessoas pelo seu coração? Você não olhar para fulano e dizer: ah, essa aí é um mentiroso, esse daí é um trapaceiro. Não, você começar e dizer assim: esse aí tem valor, esse aí é precioso, porque é filho de Deus, esse aí Deus pagou um preço naquela cruz. Está na hora da gente começar a mudar, querido, essa realidade. Como o mundo precisa de pessoas assim, que não taxa as pessoas, que não bloqueia as pessoas, que não cancela as pessoas, que não difama as pessoas, que não discrimina as pessoas. Como o mundo precisa de pessoas assim. E onde estão? Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: eis que vejo, você é um desses, que não vai definir as pessoas pelos erros dela. Não, você está comigo aqui em nome de Jesus? Estou achando que você não está recebendo. O Senhor tem urgência nesse tempo, querido. O Senhor tem urgência de atrair o reino dele para a terra. E quem são essas pessoas? Somos nós, com corações mudados, diferentes. Nós não vamos atrair o reino de Deus taxando pessoas. Nós não vamos atrair o reino de Deus cancelando pessoas nas redes sociais. Não vamos atrair o reino de Deus, sabe, definindo pessoas pelos erros das pessoas. Você está comigo? Certa vez eu li uma história, eu quero compartilhar para você. Essa história diz que foi real, que havia um museu, que era o museu mais caro do mundo, e dentro desse museu, as apresentações das artes, eram as artes mais valiosas, e existia uma parede que era uma pintura belíssima nessa parede, e que era fortuna. E aí os jovens foram visitar esse museu, mas os jovens não tiveram tanto cuidado assim, entrou com um copo de Coca-Cola, algo aconteceu que esse jovem tropeçou, e sem querer a Coca-Cola manchou a parede. Foi um desespero. As pessoas botaram a mão na cabeça: e agora? Você manchou uma linda obra de arte. Todos olharam para aquele jovem e automaticamente estavam cancelando ele, discriminando, apontando, estavam taxando aquele jovem, quando de repente sai um homem do meio da multidão. O homem se aproxima da parede, ele pega um pedaço de carvão e começa a fazer um desenho. Ninguém estava entendendo nada, mas quando aquele homem termina, aquela obra que era linda antes se tornou extraordinária depois. Uau! As pessoas olharam e disseram:
Meu Deus, o que é isso? E sabe o que eu aprendi lendo essa história? Que o mundo precisa exatamente de pessoas assim. Como nós precisamos de gente que transforma as manchas das pessoas em algo admirável por pessoas. Como o mundo precisa, querido, de alguém assim como você, que está pronto para pegar uma mancha, sabe, um erro, um pecado na vida de alguém e poder ajudar essa pessoa a transformar aquela mancha em algo admirável. Um testemunho admirável, uma história de recomeço, uma história de superação. Ei, o Senhor te chamou para isso. Olha para essa pessoa e diz a ela assim: o Senhor te chamou para isso, para você ser um desses que vai transformar as manchas das pessoas em obras admiráveis. Você crê nisso? Aplauda ele aí em nome de Jesus. Não, mas se é para o Senhor. Que amor é esse capaz de desfazer o que foi feito e refazer o que foi desfeito? Deus nunca vai definir você pelos seus erros, mas pelo projeto que Ele tem para a sua vida. Que nossa oração hoje seja: Pai, ande comigo, me ensine a enxergar tudo através do seu amor. Me ensina a enxergar as pessoas através do teu amor. E como seremos diferentes? Como seremos capazes de recompensar pessoas, mesmo sem ser recompensado por essas pessoas? Por último aqui, não menos importante, o que eu aprendo? A celebrar mesmo sem ser celebrado. Verso 25 ao 28, a Bíblia diz que o filho mais velho, ao ver aquilo de longe, ao voltar do trabalho, ele chama um dos servos e pergunta: o que está acontecendo aí? E o servo disse: tu não está sabendo, teu filho, teu irmão voltou, e teu pai resolveu fazer uma linda festa, resolveu celebrar. A Bíblia diz que esse jovem se indignou. Esse jovem olhou e disse assim: querido, talvez seja algo semelhante para você. Isso é um absurdo. Eu não aceito um negócio desse. Estou indignado. Não, meu coração não aguenta isso. Não tenho sangue para ver isso não. Como a pessoa faz isso tudinho e ainda é celebrada? Será que ele não está vendo que essa pessoa errou? É um absurdo. Eu não fico no lugar desse. Isso é o que esse jovem estava dizendo. Se indignou e disse: eu não vou entrar aí, eu não fico mais nesse lugar, eu acho isso um absurdo, eu não aceito, eu não estou de acordo com isso, eu acho isso um grande erro. Quantos de nós às vezes não olham, querido, para situações assim? Quantos de nós não julgamos situações assim? Não somos capazes de celebrar, porque nós não somos celebrados. Sabe, enquanto o pai aceita e recebe de volta o seu filho, o irmão mais velho se revolta. E escute, só entendemos o que é amar um filho quando nos colocamos na posição de um pai de amor. Paternidade, querido, está para a vida de todos. Há uma unção de paternidade liberada de Deus para a igreja de Deus. Agora escute, paternidade é diferente de paternalismo. São parecidas as palavras, mas são opostos os acontecimentos. E às vezes a gente mistura paternidade com paternalismo. A gente quer ser um pai, mas a gente se torna um carrasco. A gente quer ser uma mãe, mas se torna, sabe, uma legalista. Isso, a gente precisa cuidar muito do nosso coração quanto a isso. Paternidade, querido, é oferecida. Paternalismo é imposto. Paternidade é respeitar. Paternalismo é humilhar. Paternidade é buscar a realização do filho. Paternalismo é buscar a realização sua no filho.
Paternidade se alegra quando deixa de ser necessário. Paternalismo acredita ser indispensável sempre para a vida do filho. A gente precisa ter muito cuidado, porque é uma linha muito tênue. Mas a gente tem que se mover na paternidade, de forma saudável, sobre a vida dos nossos filhos biológicos e espirituais também. Mas aí em que se baseia hoje a sua relação? Você que é pai biológico, em que se baseia a sua relação com seus filhos? Você que é pai espiritual, em que se baseia a sua relação com seus filhos espirituais? A paternidade de Deus é uma verdade que consola, conforta, encoraja, fortalece o nosso coração. E em toda a Escritura, querido, nós encontramos tal verdade recorrente, do começo ao fim. A paternidade está presente. Deus é um Pai cujo amor excede todo o nosso entendimento. É um amor incomparável. Amém? Deus é um Pai que tem um amor incomparável. Em nome de Jesus. Aqui Jesus ensina que o pai tratou com o seu irmão, com o irmão mais velho daquele jovem, com o seu filho mais velho. E o amor de Deus pôde ser demonstrado ali de uma forma de acolhimento. Sabe qual foi a grande fala desse menino que estava dentro de casa? Foi dizendo assim: o meu pai nunca celebrou pela minha vida. Como o Senhor mata o melhor bezerro para celebrar a vida desse teu filho que desonrou, que destratou, que humilhou. E eu que estou aqui todos os dias, o Senhor não tem coragem de fazer uma festa para mim. Sabe qual foi a palavra do pai? Dizendo assim: filho, não confunda as coisas, porque você está comigo todos os dias, e o que é meu é seu também. O pai jamais muda, querido. Isso precisa nos ensinar, sabe, a sermos pessoas assim prontas a celebrar, mesmo sem ser celebrado por ninguém. Talvez você já viveu uma situação assim de, sabe, de marcar o teu coração e a tua alma. Mas hoje, quem sabe, o Senhor não está tratando com você aqui nesse lugar, para mudar o teu coração e mudar a tua forma de se movimentar. Nós precisamos aprender a celebrar as pessoas, amando as pessoas, independente de, a Bíblia nos ensina isso. Jesus falou constantemente sobre isso: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se hoje, querido, você não encontra motivos para celebrar, que tal você encontrar um pai em prontidão para amar você? Aquele irmão não tinha motivos para celebrar, mas o pai estava o ensinando, sabe, sobre amor. Que o Senhor nos ensine a ter um coração assim. Amém? Feche teus olhos aí, nós vamos orar e nós vamos adorar o Senhor. Pai, eu quero te bendizer nessa tarde, nessa noite. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, nesse lugar. Os corações aqui presentes possam ter recebido do Senhor ensinamento, tratamento, para que ao sair dessas portas nós possamos sair diferente. Que o Senhor nos ensine a ter esse coração, nos ensine a ser como esse pai, como a figura desse texto, que estava ali, Senhor, esperando mesmo sem ser esperado, pronto para recompensar mesmo sem ser recompensado. Estava ali, Senhor, celebrando mesmo sem ser celebrado. Que o Senhor nos ensine nessa geração a ter um coração assim. Que o Senhor trate conosco, Pai, acima de tudo. Corrija os nossos erros, nossas falhas. Endireita o nosso coração e a nossa mente. Que esse amor possa nos constranger ao ponto de não nos deixar ser o mesmo. Que nós não venhamos a deixar nada ofuscar a nossa mente, o nosso coração, na direção desse amor. Que decidimos hoje sentir esse amor que é incomparável, esse amor que é insuperável, esse amor que é interminável. Que a nossa vida seja conduzida através desse amor, um amor em comum, um amor que nos faz acreditar nas pessoas, um amor que nos faz celebrar as pessoas,
Um amor que nos faz recompensar as pessoas. Ainda que alguém tenha nos ferido, Senhor, ainda que alguém tenha nos enganado, ainda que alguém tenha nos rejeitado, que o Senhor nos ensine a oferecer a essas pessoas um anel, roupas e sandálias. Que de nós possa partir na direção das pessoas uma oportunidade de recomeçar a história. Que o Senhor nos envie a essas pessoas, nos envia os feridos de alma, nos envia os adoecidos de alma, nos envia os desesperançosos na fé, nos envia os incrédulos nessa geração, porque nós queremos estar diante deles, mas não ser mais um. Nós queremos estar diante deles para abraçar, para beijar, para colocar no dedo um novo anel, para colocar sobre ele uma nova roupa e para colocar sobre os seus pés novas sandálias e dizermos: tem oportunidade para você recomeçar essa história assim. Que nós possamos ser o ponto de partida de um recomeço para muitas pessoas, a começar da nossa família. Nos levanta nessa geração, Pai, com um coração de amor, em nome de Jesus.